Bom dia, irmãos. Vamos começar mais um estudo agora, nessa manhã. Hoje é o segundo café teológico e nesse café de hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então, quem é Jesus Cristo? Aqui em Mateus 16, verso 13 em diante, a Sagrada Escritura nos diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Até aqui é suficiente. Então, é fundamental que cada cristão, cada aquele que afirma crer em Cristo, saiba quem é Jesus. E é por isso que o próprio Senhor Jesus fez essa pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos ali nesse momento. Você já parou para pensar isso? Quem é Jesus para você? Você realmente entende quem é Jesus? Porque tantas religiões, tantas seitas e grupos religiosos por aí falam de Jesus. Se você for parar para olhar, o católico fala de Jesus, Testemunhas de Jeová, Mórmons, kardecistas, até umbandistas falam de Jesus. Mas será que todos estes estão pregando um verdadeiro Jesus? Porque o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz assim, que são estas mesmas escrituras que testemunham a respeito dele. E Paulo, também lá na sua carta aos Coríntios, ele diz assim, que já na época dele, surgiram pessoas que iam até as cidades pregando um Jesus diferente daquele que os apóstolos anunciaram e que o Evangelho revela. Então, é lógico que todas essas concepções de Jesus que existem por aí não são verdadeiras. Só existe uma que é verdadeira, que é o Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. Qualquer outra concepção diferente dessa é um Jesus falso, é uma distorção do que seria o verdadeiro Jesus. E é por isso que cada um de nós temos que aprender quem Jesus é de fato, quem Jesus é de verdade, através do que a própria Escritura nos revela. E por isso que lá no capítulo 7 do livro, eu começo falando a respeito dos nomes de Jesus. Da mesma forma que o Deus Pai tem vários nomes na Bíblia, o Filho e também o Espírito têm vários nomes, são revelados através de nomes, títulos ou símbolos. E eu separei alguns aqui para exemplificar para vocês, no livro tem mais outros além dessa lista aqui. Mas relembrando um pouquinho do porquê Deus tem vários nomes na Bíblia. Sábado passado eu falei um pouquinho sobre isso. Na Bíblia, o nome não é só uma identificação sonora ou gráfica de alguém. Mas o nome, ele se identifica diretamente com quem aquela pessoa é, com a essência, com o caráter daquela pessoa. E é por isso que os nomes na Bíblia têm significados e muitas vezes Deus muda o nome das pessoas. E por essa mesma linha de pensamento, Deus, sendo tão grande quanto é, ele não pode ser definido através de um único nome. E por isso que a Bíblia dá vários nomes para Deus. Cada um desses nomes enfatiza uma característica divina, um atributo divino. No caso aqui de Cristo, uma parte da missão que ele tem. E cada um desses nomes é importante, porque nos ajuda a aprender um pouquinho mais sobre a pessoa de Cristo. Quem ele é e o que ele faz, o que ele já fez, o que ele ainda irá fazer. Então eu separei aqui alguns nomes para que nós possamos analisar um pouquinho.
Primeiro, o próprio Jesus, né? Em hebraico se fala Yeshua. Esse nome, ele é a junção de dois termos hebraicos, né? Yasha e Yah. Yah é a forma abreviada do nome Yahvé, que é Deus. E Yasha é o verbo salvação, é o verbo salvar. Então, esse próprio nome significa salvação de Deus, né? Ou o salvador de Deus, já enfatizando a missão que o Filho de Deus teria nesse mundo, de salvar a humanidade do pecado e da morte. O segundo nome, Cristo, né, do grego Christos, equivale ao hebraico Messias, ou se você quiser falar em hebraico, Mashiach, né, que significa um ungido de Deus. O que é o ungido? A unção. A unção é uma capacitação sobrenatural que Deus dá a algum indivíduo para realizar um propósito. Mas a Bíblia fala em várias profecias de um homem específico que é chamado de o ungido. E este seria o enviado de Deus para libertar a humanidade. Libertar a humanidade do pecado, da morte, trazer o reino de Deus sobre a terra. E essa é a ideia da palavra Messias, que foi traduzido para o grego como Cristo. Então esse é mais um nome que Jesus tem. O terceiro, Filho do Homem, né? A palavra aqui em hebraico, ela significa mais com o sentido de filho da raça humana, filho da humanidade, não de um homem específico. E passa essa ideia de que o Messias é um ser humano. Ele tem uma natureza humana, um corpo humano de carne e osso igual ao meu e o seu. O Evangelho de Lucas, por exemplo, que é o que mais enfatiza a humanidade de Cristo, vai usar em várias vezes essa expressão, Filho do Homem. Então essa expressão identifica Jesus com a humanidade, coloca ele como parte da humanidade, ligando diretamente a nós seres humanos, enfatizando essa natureza humana que ele tem. O outro, Filho de Deus, né, é uma expressão muito comum usada no Evangelho de João, por exemplo, que é o evangelho que mais enfatiza a divindade de Cristo. Então, da mesma forma que o Filho do Homem significa filho da humanidade, da raça humana, Filho de Deus significa filho da divindade, filho da pessoa divina, do Pai, também mostrando que ele é igualmente divino, assim como o Pai, que tem uma natureza divina, que é Deus por essência. Essa é a ideia de Filho de Deus. Depois vemos também Filho de Davi. Da onde vem essa expressão? Nas Escrituras, nós encontramos ali em 2 Samuel 7 e também no Salmo 89, Deus prometendo que todos os reis de Israel e depois de Judá, quando houve o império dividido, seriam da descendência de Davi, até a chegada do Rei Eterno, que traria o reino eterno e o trono eterno sobre Israel. Então, desde aquele momento, esse título, Filho de Davi, passou a ser um título messiânico, porque já se sabia que o Messias teria que ser um descendente direto do rei Davi, conforme as Escrituras nos profetizavam. E nós vemos lá em Lucas 1, versos 27 a 33, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, anuncia que ela vai ficar grávida, e ele diz assim: este herdará o trono de Davi, seu pai, confirmando ali que aquele bebê que estaria começando a ser gerado no ventre de Maria seria o descendente de Davi que traria o trono eterno, cumprindo as promessas de Deus no Salmo 89 e em 2 Samuel 7. Então esse título nos enfatiza a messianidade de Jesus Cristo, de que ele é o Messias prometido. Temos também Senhor. Senhor, que no grego é Kyrios, equivale ao hebraico Adonai. Se vocês se lembram da semana passada, eu falei que Adonai é um dos nomes de Deus. É o Senhor, o soberano, aquele que manda, que tem domínio. Essa é a ideia de Adonai. E o Kyrios, que é traduzido como Senhor no grego, tem essa mesma ideia. Ele é quase que um sinônimo de Adonai, mostrando o domínio, a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Eu coloquei outro aqui, o Alfa e o Ômega. Jesus usa muito essa expressão no livro de Apocalipse, revelando a eternidade dele.
Lembram-se quando eu falei na semana passada sobre o Pai, que o Pai é eterno? O Salmo nos revela: de eternidade a eternidade tu és Deus. E aqui o mesmo ocorre com o Filho. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Então aqui ele está dizendo: eu sou o início e sou o fim. Não existe nada antes de mim e nem nada após mim. Revelando que Cristo em sua pessoa também é eterno, assim como o Pai, porque Ele é Deus. Outro nome que eu coloquei aqui, o Cordeiro de Deus. O primeiro a falar esse nome a respeito de Jesus foi o próprio João Batista. Lembra quando Jesus vem para ser batizado ali em Mateus 3? E aí João Batista diz: aquele que vem após mim, eu não tenho autoridade nem para lhe tirar as sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí logo em seguida, quando ele vê Jesus vindo, ele aponta para Jesus e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos a figura do Cordeiro sempre como um animal sacrificial, o animal perfeito para o sacrifício. Até lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus matou um animal para pegar a sua pele e fazer a primeira vestimenta para Adão e Eva, ali tudo indica que já foi um cordeiro aquele animal. E depois, na geração seguinte, quando Sete começou a sacrificar a Deus, ele também sacrificava cordeiros. Antes disso, o próprio Abel, que foi morto por Caim, sacrificou um cordeiro a Deus. E essa ideia perpetuou em Noé, após o dilúvio, quando ele faz um sacrifício para Deus, selando a aliança. Adentrou a lei de Moisés, onde foi instituído o cordeiro perfeito como animal de sacrifício. Então isso já foi representado lá desde o Éden. E um pastor amigo meu, americano, chamado George Tuthill, ele gosta muito de enfatizar essa busca pelo Cordeiro. Todo o Antigo Testamento foi uma busca pelo Cordeiro. Cada vez que as pessoas encontravam o animal e faziam sacrifício, Deus estava dizendo: continue procurando pelo verdadeiro Cordeiro. Um dia o verdadeiro Cordeiro vai chegar. É interessante lá em Gênesis 22, quando Abraão quase sacrifica Isaac. No momento em que Isaac pergunta: onde está o cordeiro? E aí Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E quando Abraão ali quase sacrifica Isaac, o anjo do Senhor fala para ele parar. E Deus diz assim: por que você não me negou o seu único filho? Esteja certo que cumprirei a minha aliança, cumprirei tudo o que te prometi. Ali, em outras palavras, Deus estava dizendo: porque você não me negou o seu próprio filho, o seu único filho, esteja certo de que no futuro eu não negarei o meu próprio filho em favor da humanidade, para perdão dos pecados. Então ali, Deus já estava prometendo novamente enviar o cordeiro dele para o mundo. E esse cordeiro é Jesus. O objetivo principal de Jesus e sua primeira vinda foi sua morte. Foi sua morte sacrificial. Não foram os ensinamentos, não foram os milagres, não foi a quebra de padrões e paradigmas. Se Jesus tivesse feito tudo isso, mas não tivesse morrido na cruz, ele teria sido só mais um profeta, só um sábio, só alguém que foi famoso em sua época, mas não teria cumprido sua missão messiânica. Sua missão messiânica veio na primeira vinda como um sacrifício pelo perdão dos pecados da humanidade. E por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou deixar o Nazareno por último, falar primeiro aqui o leão de Judá. Leão de Judá também é uma expressão interessante. Da onde ela vem? Se você olhar lá em Gênesis 49, quando Jacó está quase morrendo, ele vai chamando todos os seus filhos, um de cada vez, e faz uma profecia para cada um de seus filhos de como seria o futuro da tribo que aquele filho geraria. E quando chega nos versos 9 e 10, quando ele está falando com Judá, ele diz assim: Judá é como um leão que se assenta nas campinas e ninguém pode mexer com ele. E logo em sequência ele diz:
como é que ele diz? O cetro jamais se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha o Siló. Siló significa aquele que tem o direito de reinar. É isso que a palavra Siló significa. Então, o que Jacó estava dizendo ali é que no futuro, quando Israel começasse a ter reis, os reis seriam todos da descendência de Judá. E que esse bastão de comando, cetro de comando, que é a insígnia de poder real, que identifica o rei, ela jamais se apartaria da tribo de Judá, até que viesse o rei por direito, o rei definitivo, o verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. E depois nós vemos lá em Apocalipse, o texto nos confirmando que Jesus é o leão da tribo de Judá, é o descendente de Judá que cumpre essa promessa. Ele é o Siló, o rei eterno, o rei por direito que veio no seu devido tempo, cumprindo ali a profecia de Gênesis 49. Então esse é mais um título ligado à messianidade de Jesus. E por último aqui, o Nazareno. Esse aqui eu acho que é um dos mais curiosos, porque lá em Mateus 2, Mateus fala que depois que Herodes morreu, José e Maria e Jesus saíram do Egito, voltaram para Israel e se fixaram na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu e foi criado ali. E aí Mateus diz assim: foi para Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E eu confesso aos irmãos, a primeira vez que eu li isso aqui me deu um parafuso na cabeça. Sabe por quê? Eu li o Antigo Testamento inteirinho, livro por livro de cada profeta, procurando onde é que está essa bendita profecia que fala que Jesus vai ser chamado Nazareno. E não achei em lugar nenhum. E aí, por alguns anos eu fiquei com essa dúvida. Falei, o que será que pode ter acontecido? Será que Mateus se enganou? Será que isso seria um erro de tradução? Claro que não, né? Porque a Escritura é inspirada e infalível. E depois de algum tempo de estudo, eu descobri o que significa isso. A palavra Nazareno ou Nazaré, em hebraico, se fala Nitzir ou Netzer, né? E ela significa um broto assim de planta, um renovo, né? um ramo de alguma planta que está nascendo. Então ela tem esse significado. Então lembram-se que Mateus era judeu, e há fortes indícios de que ele escreveu o Evangelho de Mateus primeiro em hebraico, e depois ele fez uma versão em grego do Evangelho de Mateus, que é a que nós conhecemos hoje. Então, quando ele escreveu isso em hebraico lá atrás, ele não escreveu Nazareno, ele escreveu Nitzir, que quer dizer o quê? Renovo. E aí, quando nós voltamos aos livros dos profetas, nós achamos pelo menos 3 profetas que de forma direta, e mais um de forma indireta, que chamam o Messias de renovo. Por exemplo, nós encontramos ali Isaías 11, aquele cujo nome do tronco de Jessé surgirá um renovo. Jessé foi o pai de Davi. Depois nós vemos Zacarias falando, eis que vem aquele cujo nome é renovo. Né? Vemos também Jeremias falando isso, e até Ezequiel de forma indireta. E aí sim nós conseguimos entender o que Mateus quis dizer. Quando ele fala Nazareno, Nazareno é um sinônimo de renovo, nesse sentido. Então todas as profecias que chamavam Jesus de renovo, estavam sendo cumpridas ali naquele momento em Mateus 2, quando Jesus vai para Nazaré e passa a ser chamado de Nazareno, que significa o renovo de Deus. Amém, irmãos? Acho que pelo menos uma coisa que vocês não sabiam, né? Do que eu falei até agora. E no livro vocês encontrarão vários outros nomes, principalmente como títulos, mas no sentido simbólico ou metafórico. Né? Jesus fala que Ele é a porta, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o bom pastor. Né? E no capítulo 7 do livro vocês terão explicações de cada um desses símbolos.
Está mostrando ali o significado de cada título que Jesus recebe em todo o Novo e também em alguns textos do Antigo Testamento. Já no capítulo 8, eu falo sobre a humanidade de Cristo. É muito importante que nós entendamos que Jesus Cristo é um ser humano, de carne e osso, assim como eu e você. E que durante o seu ministério terreno, ele estava sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas limitações que qualquer outro ser humano. E como nós podemos ter certeza de que Jesus, em seu ministério terreno, veio a este mundo como um ser humano comum, de carne e osso, com as mesmas fraquezas que qualquer um de nós? Nós encontramos vários textos bíblicos que nos embasam isso. Então, primeiro, lá em Gênesis 3,15, quando Adão e Eva pecam, e a primeira vez que Deus faz uma promessa a respeito de Jesus, ele diz assim, ele fala sobre o descendente de Eva, o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Sendo Adão e Eva seres humanos comuns, para ele ser um descendente de Eva, ele teria que ser um ser humano. Depois, mais à frente, quando ele chama Abraão para a sua promessa, Gênesis 12:3, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio da descendência de Abraão veio ao mundo o Messias, nascido em Israel, nascido sobre a lei, nascido judeu. Mostrando mais uma vez a humanidade do Messias. E por último, nós vemos ele sendo prometido como um descendente de Davi. Falei antes de Judá, que é a linhagem mais em cima, e depois mais especificamente em Davi. Para que ele seja um descendente de Davi, ele também tem que ser um ser humano. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, em Isaías 9, versos 6 em diante. É um texto que já no Antigo Testamento nos enfatiza essa dupla natureza de Cristo. Cristo é ao mesmo tempo humano, mas também é divino. O texto de Isaías 9, versos 6 em diante, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então perceba que este mesmo menino que nos nasceu, como um bebezinho, ele é ao mesmo tempo o Pai Eterno, ou o Pai da Eternidade, como outras traduções colocam, e o Príncipe da Paz, e o Deus Forte, ou Deus Poderoso. Mostrando aí essa dupla natureza de Cristo, que é ao mesmo tempo humano, mas também é divino. E como comprovar que em seu ministério terreno, Jesus teve uma vida humana comum, como qualquer um de nós? Eu coloquei no livro várias citações de textos bíblicos mostrando as limitações físicas de Jesus. Então, por exemplo, Jesus várias vezes mostrou ter fome. Ele teve fome em alguns momentos, precisou parar para comer, para se alimentar. Teve sede, até lá na própria cruz, quando estava sendo crucificado, em um determinado momento ele fala que estava com sede. Ele teve sono. Lembra aquele episódio onde os apóstolos estavam ali no mar da Galileia, num barquinho, a tempestade chacoalhando aquele barco, e o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Por quê? Porque ele estava com sono. É uma limitação física do ser humano. Também mostra cansaço. Lembra aquele episódio onde Jesus, depois de caminhar muito, senta ali na beira do poço para conversar com a mulher? Então, por que ele sentou ali? Porque ele estava cansado, ele precisava dar uma descansada. O próprio texto diz isso. Também os textos mostram que ele sentiu dor em seu sofrimento. Até Isaías, de forma profética, lá em Isaías 53, diz: homem de dores, que é experimentado no sofrimento. Então, Jesus teve todas essas limitações físicas em seu ministério. Ele teve fome, sede, sono, cansaço, dor. Mas não só limitações físicas, mas também limitações intelectuais, ou sentimentais. Jesus chorou
Por 2 vezes nós vemos nos evangelhos, uma na morte de Lázaro e outra quando ele vê a incredulidade de Jerusalém, sabendo que algumas décadas depois ela seria destruída. Jesus chora sobre Jerusalém. Ele vê também a expressão de tristeza em Jesus quando ele está ali no Getsêmani e ele diz assim: minha alma está profundamente entristecida. Nós vemos Jesus ali manifestando essa tristeza. E até, irmãos, uma questão bem polêmica, durante seu ministério terreno, Jesus tinha conhecimento limitado. Vocês sabiam disso? Como nós podemos afirmar isso? Lá em Mateus 24, quando Jesus está falando a respeito do dia de sua vinda, ele próprio diz assim: daquele dia não sabe nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Então o próprio Jesus afirmando que naquele momento, enquanto homem, ele não sabia o próprio dia da sua vinda. Por quê? Nós vamos entender a explicação disso lá em Filipenses 2, versos 5 a 11, quando o texto diz assim: pois sendo Deus, Jesus não julgou o que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo sobre forma humana e se humilhando ao ponto de chegar até a morte e morte de cruz. Então, a glória do qual Cristo se esvaziou para se fazer homem é manifesta por meio dos seus próprios atributos divinos, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Isso, exatamente. Então, no momento de seu ministério terreno, Jesus não estava utilizando seus atributos divinos. Embora não tivesse perdido eles, não tivesse deixado de ser Deus, mas ele voluntariamente deixou de lado, não usava os seus atributos divinos, porque se ele usasse, ele não teria uma humanidade plena. Já pensou? Jesus, eu estou com fome. Aí faz o que o diabo falou, né? Transforma essas pedras em pães e come. Não. Para que o sacrifício dele fosse válido, ele teria que experimentar a humanidade em todas as suas mazelas, em sua plenitude. Imagina Jesus lá na cruz: eu não quero sentir dor, então vou usar o meu poder divino para não sentir dor e pronto, né? Seria burlar as regras, trapacear, né? O sacrifício não seria válido. Então por isso que Jesus, ele se auto-esvaziou voluntariamente, abrindo mão de seus atributos divinos. E é interessante que após a ressurreição, ele aparece para os apóstolos e fala assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O que ele está querendo dizer ali naquele momento? Agora eu já peguei de volta meus atributos divinos. Aí ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações. E como nós sabemos que após a ressurreição, Jesus já pega de volta seus atributos divinos? Primeiro porque o próprio texto de Filipenses 2 fala que depois ele foi exaltado e glorificado e adquiriu um nome que é sobre todo nome. Mas além disso, algumas décadas depois, quem vai revelar o Apocalipse para o apóstolo João? É o Pai? Não, quem aparece para ele? É o Filho, é Jesus. E ele fala tudo o que vai acontecer, né? Inclusive coisas que não foi permitido ao apóstolo João nem revelar. Se você olhar o texto ali com calma, tem trechos que ele fala assim: mas não me foi permitido escrever aquilo que eu ouvi ele dizendo. Né? Mostrando que naquele momento Jesus já tinha novamente o conhecimento pleno de todas as coisas. Esse esvaziamento foi temporário, tá? Mas durante o seu ministério terreno ele tinha essa humanidade plena, com todas as suas fraquezas. Também, nós vemos que Jesus ele só tem 2 diferenças entre o Jesus humano e qualquer outro ser humano. E essas 2 diferenças são fundamentais para que a missão dele na primeira vinda, de ser o sacrifício perfeito, fosse cumprida. A primeira delas é o seu nascimento virginal. Porque Jesus teve que ser concebido diretamente pelo Espírito Santo, e não fosse um descendente físico, nem de João, nem de Maria. Porque toda a raça humana carrega o pecado de Adão, o que a teologia chama de o pecado original. A nossa natureza humana é corrompida. Nós já nascemos com esse pecado, eu poderia até dizer, em nosso DNA. O nosso DNA é corrompido, nós já nascemos pecadores.
É por isso que Davi, lá no Salmo, ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Muita gente entende errado esse texto, diz assim: a mãe do Davi pulou a cerca, né? E o outro ainda vai piorar a situação, dizer: é por isso que Davi era ruivo, né? Mas, não, eu já ouvi esse tipo de coisa. Pega na internet para você ver. E ele usa esse texto: em pecado me gerou minha mãe. O texto não tem nada a ver com isso, irmãos. Davi está falando ali que, mesmo naquele momento em que ele era só um embrião, um feto no ventre da mãe dele, ele já era pecador, porque a natureza humana é corrompida. Todos nós já nascemos corrompidos pelo pecado. E se Jesus fosse um filho, geneticamente falando, ou de José ou de Maria, ou dos dois, ele já nasceria com essa pecaminosidade. E não poderia ser um sacrifício para pecados de terceiros, porque ele próprio já teria pecado. Ele seria, no máximo, um sacrifício para si mesmo, pelos seus próprios pecados, né? É por isso que na ideia do cordeiro ele tem que ser perfeito, não ter mancha, não ter defeito físico, simbolizando que ele não tinha pecado, que era perfeito. Então, uma coisa que muitas vezes as pessoas têm dúvida: Jesus era filho genético de Maria ou não? Ele não era filho genético de Maria. Não foi que o Espírito Santo pegou um óvulo de Maria e fecundou. Não. O Espírito Santo gerou um embrião pronto no ventre de Maria. Maria não teve o óvulo dela utilizado ali nesse sentido, porque se tivesse, Maria também tem a natureza caída de Adão como qualquer outra pessoa. Jesus já nasceria pecador. Tá? Então, normalmente os católicos ficam bravos quando eu falo isso, mas Maria foi tão somente uma barriga de aluguel, tá? No processo de gestação de Jesus. Apesar de depois ter criado ele, ter todo esse crédito como quem criou Jesus. Mas no processo da concepção, ela foi somente o ventre utilizado para isso. Tá? Para que Jesus crescesse, digamos assim, lá dentro. Tá? E o segundo, mas nascer sem pecado não seria garantia de que Jesus nunca pecasse. Porque também Adão e Eva foram criados sem pecado e depois caíram. Então, aí que entra essa segunda parte. Jesus teve uma vida inteira totalmente sem pecado. Nós vemos isso em vários textos bíblicos, como Hebreus, por exemplo, e outras cartas que Paulo escreveu, mostrando que Jesus nunca pecou em toda a sua vida. Porque se ele tivesse nascido sem pecado, mas depois ele próprio tivesse pecado, ele teria se contaminado, assim como Adão e Eva se contaminaram, e também não seria um sacrifício válido. Então, para que ele continuasse sendo sacrifício válido, ele teve que ter uma vida inteira de plena santidade. E por isso Jesus se tornou o nosso exemplo supremo em todas as coisas. Então, eu diria que Jesus é igual a nós, mas ao mesmo tempo também é diferente. Nesses dois aspectos, seu nascimento virginal e sua vida sem pecado. No demais, ele foi um ser humano igual a qualquer um de nós, com as mesmas fraquezas, necessidades e mazelas. Ok, irmãos? O pessoal acho que não está acreditando em mim, ninguém falou aqui. Chocado, pessoal. O capítulo seguinte, eu enfatizo a divindade de Cristo. Porque lá em João 1, o texto começa nos dizendo: no início era aquele que é a palavra. O termo grego ali é o logos de Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E depois mais abaixo no verso 14 ele diz: aquele que é a palavra se tornou um homem, se fez carne, algumas traduções dizem, e habitou entre nós. Então o mesmo texto que fala que Jesus é humano, também começa dizendo que ele é divino. Então agora nós já vimos um pouco da humanidade de Jesus, vamos ver sobre a divindade de Jesus. Esse próprio texto de João 1 já fala que que Jesus existia junto com o Pai desde a eternidade passada, que é Deus assim como o Pai e que criou todas as coisas em conjunto com o Pai.
E não só Pai e Filho, mas também Espírito Santo foi co-criador de todas as coisas. A Trindade completa, em conjunto, criou todas as coisas. Isso eu vou explicar um pouquinho melhor no último sábado, quando eu estiver falando sobre a Trindade. Mas a gente muitas vezes tem esse conceito de achar que o Pai criou tudo sozinho e o Filho ficou lá assim, olhando para cima, né? No máximo olhando, ficou legal, Pai, ficou legal, né? Não, Pai, Filho e Espírito criaram tudo em conjunto, tá? Os três são co-criadores, tá? Mas Jesus, ele não é só criador, ele também é sustentador do universo, assim como o Pai. O Pai, ele não só criou a sua criação e largou para ser regida por suas próprias leis. Não, ele com sua mão forte continua sustentando essa criação para que ela permaneça em ordem. E assim como o Pai, o Filho também é sustentador de todas as coisas. Nós temos textos do Novo Testamento que nos enfatizam que Cristo sustenta toda a criação com seu poder. Tá? E antes disso, eu quero enfatizar também a questão dos atributos divinos. Porque, por um aspecto mais teológico, como podemos provar que Jesus é Deus? Por definição, Deus terá os seus 12 atributos divinos, que são aqueles que eu mencionei no sábado passado. Se Jesus realmente for Deus, Ele próprio também tem que ter esses mesmos 12 atributos divinos que o Pai tem. Então, se nós conseguirmos comprovar pelas Escrituras que Jesus tem os mesmos 12 atributos divinos que o Pai, nós conseguiríamos comprovar por definição que Jesus é Deus. E aqui no capítulo 9 do livro, se eu não me engano, eu fiz questão de colocar um texto bíblico, ou mais de um em alguns casos, comprovando cada um dos 12 atributos divinos que Jesus tem. E eu quero ler esses textos com vocês. Quem já está com o livro pode abrir na página 136. O primeiro atributo que nós temos é a onisciência. Olha o que Apocalipse 2:23 diz. Será que Jesus é onisciente de fato? Apocalipse 2:23, o próprio Jesus nos diz: Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. O que vocês acham a partir desse texto? Podemos ter certeza de que Jesus é onisciente? Sim, né? O texto é bem claro. E com relação à onipotência, né? Eu vou pegar aqui, Colossenses 1,16 diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E Hebreus 1, versos 2 e 3 diz assim: Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então eu pergunto para vocês, será que Jesus seria capaz de criar todo o universo e continuar sustentando ele se ele não fosse onipotente? Não, né? Então nós temos a certeza de que ele é. E com relação à onipresença, esse mesmo texto de Colossenses 1,16, ele já nos dá uma dica, pois nele foram criadas todas as coisas. O que significa isso? Eu expliquei a respeito do Pai no sábado passado. Toda a criação está dentro da onipresença de Deus e não o contrário. Por isso que nós não vamos achar Deus dentro de sua criação, dentro do universo, porque a onipresença de Deus é maior que o próprio universo. Mas nós também temos Efésios 1, versos 22 e 23, que dizem assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é seu corpo, e olha aqui, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Qual a única forma de Cristo poder preencher todas as coisas do universo em todo momento?
sendo onipresente, não tem outro jeito. Também eu vou falar um pouquinho a respeito aqui da unidade, né? Lá em João 10:30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Colossenses 1:15, Ele é a imagem do Deus invisível. Mateus 11:27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Isso eu vou explicar um pouquinho melhor no último sábado, mas são textos que enfatizam a estreita unidade entre Pai, Filho e Espírito, né? E com relação à eternidade, será que Jesus é eterno? Eu já citei para vocês aqui João 1, no princípio era o verbo ou a palavra estava com Deus e era Deus. Ali já mostra a eternidade, mas temos outros textos. Olha aqui, 2 Timóteo 1:9. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Né? Comprovando a eternidade de Jesus Cristo. E será que Cristo também é imutável, assim como o Pai? Porque nós vemos lá no Antigo Testamento, Malaquias 3, por exemplo, eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele é imutável, eu expliquei isso a respeito na semana passada. E Jesus, será que também é? Olha o que Hebreus 13:8 diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Comprovando a imutabilidade dele. E outros textos que vocês terão no livro. Com respeito à santidade de Cristo, será que Cristo é realmente santo? Né? O próprio Antigo Testamento nós já vemos isso, Salmo 16:10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. E é interessante que essa santidade, ela não foi só manifestada por profetas no Antigo Testamento, né? Declarada, confirmada. Ela foi declarada até por ímpios. Lembra quando os soldados romanos viram Jesus morrendo na cruz? E o soldado romano, que é ímpio, era pelo menos naquele momento, disse assim: verdadeiramente este era o santo de Deus. E mais, até os demônios testemunham a santidade de Jesus. Porque quando ele chega para expulsar um demônio, isso aqui está ali em João 6, versos 68 e 69, né? Olha o que ele diz: nós sabemos que és o santo de Deus. E aí depois ele fala: o que você veio fazer com a gente antes do tempo? Por que veio nos incomodar antes do tempo? Né? Então, os próprios demônios testemunharam da santidade de Cristo. Tá? E aqui, eu não vou me estender muito, mas vocês terão textos que falam sobre a justiça de Cristo, como Isaías 11, confirmando que ele é justo. A sabedoria dele, né, o próprio nome Logos no grego, né, que é um dos que eu explico no capítulo 7, a definição de Logos é a manifestação, a personificação da própria sabedoria divina. Né? E aqui tem um texto muito bom que fala a esse respeito, deixa eu ver, Colossenses 2, versos 2 e 3, olha o que o texto diz. A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mostrando mais uma vez que toda a sabedoria do universo está residindo em Cristo. Ele tem toda a sabedoria. Verdade é fácil, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo mundo conhece esse texto. A bondade também, Jesus fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o amor, né? O próprio Jesus nos ensinou esse texto aqui de Mateus 5, onde ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se vocês amarem aqueles que os amam, somente aqueles que os amam, que recompensa receberão? Mostrando também que Cristo é a própria expressão do amor de Deus revelado até nós. Então, no capítulo 9 aqui do livro, vocês terão essa lista com textos bíblicos comprovando cada um dos 12 atributos divinos na pessoa de Jesus Cristo. O que por definição vai provar que ele é Deus, assim como a pessoa do Pai. Mas não fica só por aí. Nós vemos outros argumentos bíblicos que comprovam a divindade de Cristo. Por exemplo,
Ele recebe orações. Nós vemos lá no livro de Atos, pessoas orando diretamente a Cristo, invocando o nome de Cristo, né? E isso já comprova que eles viam Cristo como divino, como Deus, capaz de receber orações. Jesus tem poder para perdoar pecados. Lembra ali daquele episódio do coxo, em que o coxo é levado à presença de Jesus, e Jesus fala, seus pecados estão perdoados. E os fariseus ali ficam bravos com ele. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E Jesus diz assim, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão seus pecados, ou dizer, levanta, toma sua maca e anda? E ele dá a ordem àquele coxo, imediatamente ele é curado, pega a sua maca e vai embora andando. Para que Jesus pudesse comprovar diante de todas aquelas pessoas que ele tem poder para perdoar pecados, porque ele é divino. E por último, os ofícios que Jesus tem no céu, né? Porque Jesus tem essas 3 atribuições divinas. Ele tem poder para perdoar pecados, recebe orações como intercessor perante o Pai, mas ele também está à destra do Pai no céu. E o que ele fica fazendo lá no céu? Ele tem um triplo ministério. Primeiro, ele consolidou sua posição de soberania sobre todas as coisas, sustentando o universo à destra do Pai, mas ao mesmo tempo ele também é o sumo sacerdote da nova aliança, conforme a carta aos Hebreus nos ensina, sendo o nosso constante intercessor perante o Pai. E é por isso que nós somos ensinados a orar para Deus em nome de Jesus, porque Jesus é quem leva as nossas orações para o Pai. Desde o Antigo Testamento, a função do sacerdote é fazer esse intermédio entre a divindade e a humanidade, né? E Jesus, ele é o único ser em todo o universo que é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, sendo homem, ele consegue ligar a ponta de cá. E sendo Deus, ele consegue ligar a ponta de lá. E fazer essa conexão entre Deus e os homens. É por isso que ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho que pode nos ligar a Deus. E ele continua continuamente exercendo esse sacerdócio lá no céu. Mas ele também está nos preparando a morada eterna. João 14, versos 1 a 3, Jesus diz assim, não se perturbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-lhes lugar. E quando eu voltar, vos pegarei e os levarei para mim, para que vocês estejam para sempre junto comigo. Então ali Jesus prometeu que quando subisse ao Pai, iria nos preparar um lugar, a morada eterna. E em Apocalipse 21 nós vemos essa morada eterna chegando com ele, a Jerusalém celeste que vem adornada como uma noiva, preparada para os santos. Ali será a morada eterna de Cristo e de todos os salvos. Ele está preparando essa morada para nós lá no céu. Então todos esses ofícios comprovam a divindade de Cristo. Tá? Restou alguma dúvida aí sobre a humanidade e sobre a divindade de Cristo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa a esse respeito? Não? Então vamos prosseguir. Isso é mal traduzido no português, porque no grego a partícula ali não é condição, mas é uma afirmação. Então o certo seria dizer, sendo que eu vou para o Pai, tá? É uma consequência lógica, sendo que eu vou para o Pai, eu vou fazer isso. Tá? É que as traduções mais antigas não foi bem traduzido, acabaram colocando se, e para nós passa a ideia de condição, mas no grego a ideia não é essa. Tá? É uma ideia de afirmação, é uma conclusão lógica. Tá? Então, como conciliar essas duas coisas? Como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Né? No decorrer da história, foram surgindo alguns teólogos, posso dizer assim, que tentaram estruturar ideias para explicar isso. A mais antiga é o gnosticismo, que já existia na época de João,
João, ele foi o primeiro apologeta nesse sentido de brigar com seitas e batalhar contra as heresias, porque a primeira seita cristã foi essa chamada gnosticismo, que no final do primeiro século já existia. Foi um grupo que eram fortemente influenciados pela filosofia grega, e que a filosofia grega considera que toda a matéria é essencialmente má, ruim, pecadora, caída. E que a ideia última de redenção seria se libertar da matéria e existir no céu só em espírito. Porque só o espírito é bom, a matéria é ruim. Como eles tinham essa ideia da filosofia grega, eles não conseguiam conceber que Jesus era feito de carne e osso e ao mesmo tempo era santo e sem pecado. Para eles isso era impossível. Por causa desse conceito de filosofia grega. Então, o que eles começaram a divulgar? Que Jesus nunca tinha tido um corpo de carne e osso de verdade, mas que ele só parecia ser feito de carne e osso, mas que ele era uma espécie quase como um fantasminha. Eu costumo brincar, é a teoria do Jesus Gasparzinho. É aquele Jesus que se você fosse cumprimentar, a mão passava direto assim. Ele parecia ser de verdade, mas não era. Essa é a ideia do gnosticismo. Então é por isso que João bateu forte em suas cartas, dizendo: todo aquele que nega que o Cristo veio em carne, este é anticristo e mentiroso. Ali ele estava dando um golpe nos gnósticos, que eles ensinavam isso, que Jesus ele não tinha uma humanidade plena de fato, mas só parecia ser humano, mas na verdade era só um espírito divino manifesto. A ideia seria essa. Então, os gnósticos roubavam a humanidade de Jesus. Essa foi a primeira heresia a respeito de Cristo. Um pouquinho mais para frente surgiu esse daqui, monarquianismo dinamista. O que significava isso? Seria mais ou menos, nome difícil, né? A ideia era mais ou menos o seguinte: Jesus nasceu como um homem comum, era só humano, não era divino. O homem Jesus. E aí, no momento de seu batismo, aquela hora que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, ali seria o Espírito divino do Filho de Deus que veio, e me perdoe a expressão que eu vou usar, mas é a mais fácil de entender, incorporou em Jesus. Então, basicamente, o homem Jesus foi possuído pela divindade, pelo Filho de Deus. E aí exerceu seu ministério terreno, seus milagres, sinais e tudo. Mas aí, lá na cruz, quando a coisa ficou feia, e Jesus estava prestes a morrer, o que aconteceu? O divino falou assim: vou cair fora. E aí seria aquele momento em que Jesus fala: meu Deus, por que me abandonaste? Então assim, ele saiu fora, deixou o homem para morrer sozinho, falou assim: essa parte é sua, tem nada a ver com isso. Mas aí Jesus não teria ressuscitado. Depois só esse Espírito Divino teria aparecido mais algumas vezes para os discípulos. Então, ele nega que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Ele coloca Jesus como se fossem duas pessoas que compartilharam o mesmo corpo durante algum tempo. Olha que coisa absurda. E isso também, já na igreja antiga, da igreja primitiva, foi condenado como heresia, foi esquecido já desde essa época. Depois surgiu um que é um pouco parecido com esse, chamado sabelianismo, e que hoje as denominações chamadas de unicistas creem nessa visão, que é uma pequena minoria, bastante inexpressiva no meio cristão, mas ainda existem por aí. Eles entendem que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas é uma única pessoa que se manifestou de três formas diferentes durante a história, como se fosse um ator que durante a mesma peça de teatro interpreta três personagens. Então seria mais ou menos assim: no Antigo Testamento, Deus vai lá no armário dele, tem a roupa de Yahvé, aí ele se veste de Yahvé e vai lá se revelar para Abraão, para Moisés: eu sou o Yahvé. Aí na hora de se encarnar para virar homem, ele vai lá no armário, troca de roupa, deixa lá a roupa de Yahvé, põe a roupa de Jesus, veste como Jesus, aí vem para a terra. E todas aquelas vezes que ele conversa com o Pai em oração e semelhante, aquilo tudo foi teatrinho, Nunca existiu, porque o céu estava vazio. Só tinha uma única pessoa, ele estava aqui na terra, estava vazio. Inclusive, aquelas duas vezes que o Pai brada do céu: este é meu Filho amado em quem me agrado, uma no batismo de Jesus e a outra no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, que todo mundo ouve,
Eu falo que só tem um jeito de explicar isso no unicismo, que é a teoria do iPod. Vocês conhecem a teoria do iPod? É assim, ó, Jesus estava lá no céu, aí ele pega o iPod, faz aquela vozeirona grossa assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele grava, deixa lá no céu e vem para a terra. Aí na hora do batismo ele estava com o controle remoto no bolso. Né? Aí quando ele vai entrar na água, ele enfia a mão no controle e dá o play. Para sair aquele vozeirão lá do céu, porque não tem ninguém lá no céu. Como que alguém ia bradar lá do céu? Né? Na visão unicista a coisa é difícil de explicar. Tá? Então, essa é a ideia. E aí após a sua ressurreição, ele diz que iria mandar outro consolador, mas é mentira, é ele mesmo que ia voltar. Tá? Ele volta para o céu, só o tempo de trocar de roupa para em Atos 2 descer como Espírito Santo de novo. Tá? Então você vê que a coisa é corrida. Né? Ele não tem descanso. E assim ele continua como Espírito Santo até hoje. Tá? Essa é a visão que os unicistas creem. Que Deus é uma pessoa só que se revelou de 3 formas diferentes na história. E aí quando você pega as dezenas e dezenas de textos que mostra pai falando com o filho, o pai interagindo com o filho, né? Por exemplo, diz que Cristo está à direita do pai. Como? Né? Os dois lá no céu, como se são uma pessoa só? Né? Fica tudo sem explicação. Tá? Basicamente é isso, fica tudo sem explicação. Mas também foi crida por algum tempo, no século... A primeira pessoa que propôs essa ideia foi um homem chamado Praxeas, no final do século II. E no começo do século III, essa teoria foi revivida por Sabélio, por isso que é chamada sabelianismo. Mas no Sínodo de Antioquia, em 268... Todos os bispos, os pastores da época se reuniram, analisaram isso e os ensinos de Praxeas e Sabélio foram condenados como heresia, já no século III. Tá? Então, ainda no século III, esse ensino já foi condenado como heresia. Ele sumiu da igreja cristã por mais de 1.500 anos, tá? No mínimo 1.600 pelo menos. E agora, no século XX, ele ressurgiu através desses grupos chamados unicistas. Tá? Para vocês terem um pouquinho mais de noção do contexto histórico. Também surgiu, por volta do final do século III para o século IV, um homem chamado Ário. E ele desenvolveu essa teoria chamada arianismo, que ela é mais ou menos assim. Jesus é divino, mas ele não é tão divino quanto o Pai. Ele tem uma divindade inferior ao do Pai. E ele não é eterno para o passado, ele é um ser criado. Ele foi o primeiro ser criado. E depois que Deus criou ele, aí com a ajuda dele criou as demais coisas. Tá? Então Jesus ele é um deusinho. O Pai é um deusão, ele é um deusinho. A ideia seria essa, ou quase que um semideus. Né? É quase que um Hércules da mitologia grega. É uma divindade inferior ao do Pai. E quem crê nessa ideia de cristologia até hoje? Vocês sabem um grupo que crê nessa ideia de cristologia até hoje? Tá? Para eles, Jesus é assim. Ele é um deusinho. O primeiro ser criado, que é criatura, que não é tão divino quanto o Pai, e mais ou menos. Tá? Então, nós temos até hoje os descendentes do arianismo. Aqui do lado tem, vocês sabem de que eu estou falando, né? Então essa é a visão que eles têm de Jesus, para vocês terem uma ideia. Tá? Até que nós chegamos, por volta do final do século IV, já para o século V, numa teoria mais sólida de como essas duas naturezas se conciliam dentro da pessoa de Cristo. Eu coloquei aqui esse copo, metade com óleo, metade com água. Então a ideia seria essa. Jesus é uma pessoa só, mas dentro dessa pessoa única, ele tem duas naturezas plenas e completas. A natureza humana plena, com todas as suas características, e a natureza divina também plena, com todas as suas características. Mas essas duas naturezas não se misturam, não se fundem, não viram uma coisa só. Jesus não é um ser híbrido, meio Deus, meio homem, não. Ele é inteiro Deus e inteiro homem, mesmo sendo uma pessoa só.
E essa é a ideia que eu coloquei, essa analogia do copo. Então imagine esse copo aí, metade com óleo, metade com água, né? O óleo vai misturar com a água? Não, eles estão tocando um no outro, encostando um no outro. Mas o óleo continua em cima, a água continua embaixo, né? E mesmo se você tampar e chacoalhar esse copo, quando você colocar de volta em repouso, o que vai acontecer? Óleo para cima, água para baixo. Quando nós comparamos o óleo e a água, nós vemos que eles têm cor diferente, sabor diferente, aroma, textura, congelam em temperaturas diferentes, evaporam em temperaturas diferentes, uma estrutura química diferente, são elementos completamente distintos um do outro, mas coexistindo dentro de um mesmo recipiente. E é exatamente assim que são as naturezas em Jesus Cristo. Ele é uma única pessoa, mas que dentro de si tem plenamente a natureza divina e a natureza humana. Essas duas coexistem dentro dele, mas não se misturam. Tá? Encostam, tocam uma na outra, mas não se misturam. Tá? Então, se você quiser explicar algum dia para alguém, eu chamo isso aqui de analogia do vidro de palmito. Você pensa no vidro de palmito vazio e explica para ele, coloca o óleo, a água, a tampa. É uma forma bem simples de explicar, né? Eu gosto de analogia simples para explicar. Você percebe que Jesus ele não quis ensinar teologia para os discípulos, ele ensinou por parábolas, coisas simples que qualquer um podia entender, valores elevados. Tá? E é o estilo que eu gosto de fazer também. Então, sobre essa questão de como Jesus concilia essas duas naturezas, ficou claro? Vocês conseguiram entender bem, pessoal? Ou ainda restou dúvidas? Não? Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Eu não poderia falar de Jesus e não falar sobre a missão de Jesus aqui na Terra, né? As etapas em que o ministério terreno de Jesus teve aqui na Terra, o plano da salvação, a missão salvífica de Jesus. E essa obra da redenção se dividiu basicamente em 3 etapas: morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Vocês podem acompanhar aqui no capítulo 11 do livro, eu descrevo com mais detalhes, mas eu já falo que desde o Antigo Testamento já estava profetizado que o Messias teria que ser morto. A morte dele foi prefigurada pelos profetas, por simbologias, como o próprio texto lá de Gênesis 22. E quando ela se concluiu na história, né, é até importante dizer isso. Isso não foi uma contingência no plano de Deus. Não foi assim, Adão e Eva pecaram, falam, e agora? A Trindade conversando lá no céu, e agora? O que a gente faz? Nós vamos ter que mandar Jesus para ir lá morrer, né? Para poder resgatar a humanidade. Não foi assim, irmãos. Apocalipse 13:8 diz que o livro da vida, o livro do Cordeiro, foi escrito desde antes da fundação do mundo. E o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. O que significa isso? Os planos de Deus, os planos da Trindade, da obra redentora através do sacrifício de Cristo, já estavam estruturados e definidos na mente de Deus desde antes do universo ser criado. Porque Deus já sabia que o homem ia cair, e por conta disso já providenciou a solução para esse problema que iria ocorrer, né? E aí você pode me dizer assim, mas por que então Deus não impediu Adão de cair? Né? Porque Deus nos fez com livre-arbítrio, nos fez com capacidade de decisão. E por que isso? O maior objetivo de Deus em ter criado o ser humano é que ele possa se relacionar com o ser humano. Ele possa amar o ser humano e o ser humano possa amar a Deus. Mas o amor só é amor de verdade se a pessoa tiver a opção de não amar se ela não quiser amar. Então, para que nós não fôssemos robozinhos e pudéssemos manifestar um amor verdadeiro para com Deus, ele teve que dar a opção do ser humano não amar a Deus se não quiser, e viver contra Deus em rebeldia. E a partir do momento que dá a opção, ele já sabia que isso ia ocorrer, né? O ser humano chama isso de lei de Murphy.
né? Se existe uma chance de algo dar errado, por mínima que seja, ela vai dar errado. Tá? E Deus já sabia disso. Então, já sabendo disso, ele providencia por antecipação o plano da salvação, para que o ser humano possa ser resgatado, e aqueles que crerem no Evangelho, crerem em Deus e decidirem amar a Deus, possam amá-lo e ter um relacionamento com Ele para toda a eternidade. E aqueles que escolheram não amar, não seguir, não crer e não obedecer a Deus, sofrerão as consequências de suas próprias decisões. Deus não manda ninguém para o inferno. Sabia disso? Deus não manda ninguém. Quem manda é a própria palavra, porque a pessoa rejeita a palavra, ela não crê. Então é a consequência natural dela viver uma existência eternamente afastada de Deus, porque ela decidiu não crer em Deus. Tá? Então, voltando um pouquinho mais ali no assunto, Deus já sabia que o ser humano cairia e já havia providenciado o plano da redenção através do sacrifício de Cristo. O objetivo principal de Jesus na primeira vinda foi vir para morrer como um sacrifício pelo perdão dos pecados da humanidade. E o que foi conquistado no sacrifício de Cristo? Eu coloquei aqui no capítulo 11 do livro, página 170, perdão dos pecados. Através do sacrifício dele, nossos pecados foram perdoados. 2, acesso a Deus. Antes, Deus estava inacessível para nós, por causa do nosso pecado, porque Deus é santo e não se contamina com o pecado do ser humano. Mas agora, em Cristo, nossos pecados foram perdoados, e Ele não enxerga a nós mesmos, mas Ele nos enxerga através de Cristo. E através desse perdão, nós temos condição de nos achegar a Deus. Terceiro ponto, destruição do poder do pecado. Desde lá de Gênesis 3,15, onde Deus profetiza que o filho de Eva pisaria a cabeça da serpente, e depois nós vemos isso se cumprindo lá em 1 João, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo na humanidade são o pecado e, por consequência do pecado, a morte. Tá? 4, vitória sobre os poderes malignos. Com o sacrifício de Cristo, todos os demônios e hostes espirituais desse mundo perderam a autoridade. Eles já estão derrotados pelo nome de Jesus. Só ainda não receberam a sentença de condenação e tiveram o seu juízo executado, mas eles já estão condenados. E 5, união entre judeus e gentios. Antes o povo de Deus na terra era um só, eram os judeus. Qualquer pessoa para se salvar teria que se tornar parte da nação de Israel. Mas a partir do sacrifício de Cristo, a possibilidade de salvação se estendeu para todas as nações da terra, para pessoas do mundo inteiro. Tá? O segundo ponto foi a ressurreição de Cristo. Em sua ressurreição, o que Ele conseguiu para nós? Eu coloco aqui no livro primeiro sobre o conceito de ressurreição, as profecias, a comprovação histórica da ressurreição e o valor da ressurreição. Depois nas vitórias com a ressurreição. Vitória definitiva sobre a morte. Como Cristo venceu a morte, Ele derrotou esse poder maligno que dominava o mundo. Ele também nos trouxe a regeneração espiritual. Nós estávamos espiritualmente mortos, mas a partir do momento que o Espírito Santo é enviado para aqueles que creem, nós somos revivificados espiritualmente. Isso que é o nascer de novo, somos regenerados. E também nos dá a garantia de que nós ressuscitaremos, porque se Cristo venceu a morte ressuscitando, e Ele prometeu que irá ressuscitar também todos aqueles que creem quando Ele voltar, nós podemos ter a certeza de que isso ocorrerá, porque Ele já ressuscitou, Ele já deu prova em si mesmo de que venceu a morte. Amém? E o terceiro é a ascensão de Cristo. Na ascensão de Cristo, até já comentei, Ele adquiriu essa soberania sobre toda a criação, consolidou seu status de soberania sobre todas as coisas. Ele atua como sumo sacerdote da nova aliança, intercedendo perante o Pai em nosso favor, e está nos preparando a morada eterna para usarmos quando Ele voltar.
Então essas são as 3 etapas do plano de salvação consolidadas na primeira vinda e os efeitos que cada etapa tiveram na história. E agora eu vou entrar aqui no capítulo 12, é o último capítulo que fala sobre Jesus, sobre um assunto que é chamado de teofania. Teofania, a definição que esse nome tem na teologia, é manifestação de Deus em uma forma perceptível aos sentidos humanos, seja visível, audível ou até do ponto de vista do tato, né? Sentir o toque, por exemplo. Na Bíblia nós encontramos várias manifestações desse tipo. Por exemplo, a coluna de fogo e de nuvem que estava com o povo no deserto são teofanias. A sarça ardente que apareceu para Moisés é uma teofania. Mas dentro da teofania existe uma categoria mais específica, que são momentos em que Deus se manifestou com aparência humana. E essas são chamadas de cristofanias. Né? Deus se revelou várias vezes na história com aparência humana. Mas aqui nós entramos num problema, porque o próprio Antigo Testamento diz assim: ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E nesses mesmos textos, um pouquinho mais para frente, nós encontramos vários casos de pessoas que afirmaram ter visto a Deus e não morreram. E aí, como explicar isso? Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós entendemos quando a Bíblia fala que Cristo é a expressa imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, vocês acham que depois que Cristo terminou de fazer a criação junto com o Pai e o Espírito, ele sentou lá no trono e falou: beleza, agora deixa eu esperar aqui mais ou menos uns 2.500 anos, né? Não mais, né? 4.000. Esperar uns 4.000 anos aqui, até o momento que eu tenho que me encarnar, para descer a terra como Jesus. Você acha que foi isso? Jesus ficou 4.000 anos de monotonia lá esperando no céu? Não, irmãos. Deus, na pessoa de Cristo, se manifestou várias vezes no Antigo Testamento. E eu cito algumas delas aqui no livro. Por exemplo, quando, se eu não me engano, lá em Gênesis 18, Deus aparece para Abraão, Gênesis 18, esse mesmo. Ele aparece para Abraão para anunciar que Sara ficaria grávida. Ali é uma manifestação de Cristo, é uma teofania. Depois, um pouquinho mais à frente, Gênesis 30, quando Jacó briga com o anjo, né, a noite inteira, e aí depois ele diz assim, que brigou com o próprio Deus, e Deus, o anjo ali, muda o nome dele para Israel. E é interessante que Jacó pergunta assim: qual é seu nome? E ele diz assim: meu nome está além do entendimento. Eu nunca vi um anjo falar isso, né? Mas esse anjo falou, mas o próprio Jacó diz que viu Deus, que foi com Deus que ele batalhou. E nós vemos várias vezes no Antigo Testamento uma aparição de um personagem chamado de o anjo do Senhor. E agora nas Bíblias mais recentes está sempre anjo com letra maiúscula, para mostrar que isso é um nome, não é uma designação genérica. Porque o nome, a palavra hebraica anjo, se fala malak, né? E que significa mensageiro ou enviado. Então a definição de anjo é um mensageiro de Deus, um enviado de Deus, pela própria definição da palavra. Mas esse chamado anjo do Senhor, ele tem pelo menos 3 características que diferem ele dos demais anjos. Primeiro, ele fala em primeira pessoa como sendo o próprio Deus. Ele não chega e diz assim, ó, Deus me mandou dizer isso, 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 como Gabriel fez para Daniel, por exemplo. Ele diz assim: eu, o Senhor, falo para você assim, assim, assim. Ele fala em primeira pessoa, como sendo o próprio Deus. Depois nós vemos em outros textos, como Juízes, por exemplo, pessoas se prostrando e adorando esse personagem. Josué também fez isso. E ele recebe a adoração. Mas nós vemos em Apocalipse 22 que anjos de Deus não recebem adoração. Então, se ele recebe adoração é porque ele é divino, ele não é só um anjo. Então, ele fala em primeira pessoa como sendo o próprio Deus, ele dá ordens, ele recebe adoração e ele tem até poder para perdoar pecados. Isso mostra que ele não é só um anjo, ele é uma manifestação do próprio Deus ali. Quer ver? Aquele que apareceu ali para Agar,
quando ela foi mandada embora para o deserto, Ismael estava quase morrendo, né? Aparece aquele anjo e diz para ela assim: não tema, pois o seu filho vai sobreviver e também será pai de um grande povo. E aí ela diz assim: eu vou morrer, porque eu vi a Deus. Ela mesma diz isso, ela reconheceu que era Deus ali, né? E é por isso, e ela fala assim: por acaso eu teria visto o Deus que me vê? Ela diz assim. Mais à frente nós vemos lá em Josué, quando chega Josué 6, ele vê de repente um guerreiro poderoso com uma espada na mão, e ele pergunta assim: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? E aí este homem fala assim: nenhuma coisa, nem outra. Eu sou o príncipe dos exércitos do Deus Altíssimo e acabei de chegar. E aí logo em seguida ele ainda diz assim: e tire a sandália, pois o lugar que você está agora é lugar santo. A mesma coisa que Deus falou para Moisés lá na sarça ardente 40 anos antes, comprovando que era a própria presença de Deus que estava ali. Ali era Jesus falando com Josué. Como é que a gente sabe isso? No capítulo seguinte, quando ele vai explicar a estratégia para derrotar Jericó, ele começa dizendo: Deus falou comigo e me explicou como é que a gente vai fazer. E aí no capítulo anterior, foi Deus que falou com ele? Não, foi o príncipe dos exércitos do Deus Altíssimo, mas o próprio Josué se prostrou, adorou e reconheceu que era Deus. Então, no Antigo Testamento nós temos várias aparições dessa. Eu poderia citar ali o quarto homem na fornalha de Daniel, o anjo do Senhor que quase matou Balaão quando ele estava montado lá na jumenta, o Melquisedeque que aparece lá em Gênesis 14. Todos esses textos nos indicam que são aparições da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. E no capítulo 12 do livro vocês terão cada uma delas, os textos em que ela aparece e a comprovação bíblica e lógica de que realmente se trata de uma manifestação divina ali. Tá ok? Restou alguma dúvida a respeito do que foi passado hoje, de toda a pessoa de Cristo? Pode falar. Eles entendem que Deus se manifestou também. Eles só não aplicam isso à pessoa de Cristo. Eles entendem que foi o próprio Deus que se manifestou de alguma forma que eles não sabem explicar. Tá? Porque eles não têm essa revelação do Novo Testamento para que nós possamos entender que é Cristo. Né? E aí eu posso dar mais um exemplinho lá na frente. A Bíblia só nos mostra uma aparição do Antigo Testamento que foi o próprio Pai que apareceu. Sabe quando que foi? Aquele momento em que Deus coloca Moisés na fenda da rocha e fala: eu vou passar, você não vai poder olhar para mim, você vai me ver de costa depois que eu já tiver passado, porque se você olhar meu rosto, você vai morrer. Ali é a única manifestação que foi o Pai de fato. Todas as outras foi o Filho. Tá? Então é isso aí, pessoal. O livro continua aqui à disposição de vocês, eu tenho maquininha de cartão se precisar. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos e eu espero rever vocês no próximo sábado, onde vamos falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Tá? Que Deus abençoe a todos.